Olá, esse é o Talk Saúde, o podcast da Clínica da Família Isabel dos Santos. Aqui você vai encontrar assuntos variados sobre saúde, autocuidado, dúvidas e divulgação de informações relevantes da nossa unidade e do território. Estamos dando início a mais um episódio do nosso podcast, o Talk Saúde. Eu sou Mariana, nutricionista aqui na Clínica da Família Isabel dos Santos. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, de cabelos escuros na altura dos ombros. Estou vestindo uma blusa branca e o meu crachá de identificação. Olá, eu sou Tainá Birencourt, agente comunitária aqui da Isabel dos Santos. Eu sou uma mulher branca de cabelos longos, escuros. E esse mês é o último podcast de 2023 e o tema é controle social. Olá, meu nome é Douglas, sou enfermeiro de formação, atualmente estou na gestão da Clínica da Família Amélia dos Santos Ferreira. É um privilégio poder estar aqui conversando, trocando um pouquinho com vocês, fazendo a minha audiodescrição. Sou um homem preto, de cabelos black, estou vestido com uma blusa da cor vermelha, com meu crachá de identificação e com o colete da atenção primária do município do Rio de Janeiro. Olá, meu nome é Augusto, sou profissional de educação física do programa Academia Carioca. No momento atuo na Clínica da Família Cabo Ednei. É um privilégio estar aqui trocando ideia com vocês. A minha audiodescrição é o seguinte: é um homem branco, cabelo preto, barba. Estou com a camisa polo azul com o logo da prefeitura. Então, primeiro agradecer a presença de vocês aqui, né, para a gente falar de um tema que é bem importante, que é sobre o controle social no SUS. E aí, por que a gente decide, né, que o último episódio desse ano seja sobre esse tema? Uma, porque a gente faz um pouco de um resgate histórico do SUS mesmo, desde lá do primeiro episódio, quando a gente pensa em falar no Dia do Orgulho SUS, o nosso trabalho enquanto trabalhadores, né, na atenção primária. A gente falou de tantos outros espaços e conquistas vindas a partir do controle social, como a reforma sanitária e também da luta antimanicomial. Então não tinha como a gente não falar também desse espaço que é de uma luta, tanto dos usuários quanto de trabalhadores, né? Não tem como ser SUS se a gente não tiver o controle social, seja em todas as suas instâncias. E aí eu acho que vale a pena a gente relembrar um pouco disso, né, que é por ordem, digamos assim, né, de território, da gente ter um colegiado gestor, da gente ter um conselho local de saúde dentro de cada unidade, isso em todas as unidades do Brasil. No nosso caso do Rio de Janeiro, a gente tem os conselhos distritais, porque é uma capital que é muito grande, então a gente vai tendo essas diferenciações, né, tendo o controle distrital, o conselho distrital, conselho municipal, estadual e o nacional. E aí a gente parte dessa conversa, a gente pensando no colegiado gestor, que vai ser de cada unidade. Então a gente pensa, né, em convidar vocês para estar aqui, para falar, porque são duas unidades, tanto a Cabo Ednei quanto a Amélia. São unidades onde o seu colegiado, a gente sabe que tem bastante presença de usuários, que tem dado certo, né, e da gente trocar essa ideia, de vocês falarem um pouco de como é que era esse colegiado. A gente sabe que no período da pandemia não pôde ter, e aí recomeçar esse espaço de novo, de conversa, de debate, de fazer com que tanto os trabalhadores na unidade entendam a importância desse espaço, quanto os usuários entenderem que é um espaço de pertencimento, né? Que é onde a gente vai dialogar sobre as questões que estão acontecendo dentro da nossa unidade. E aí de falar um pouco, assim, né, Douglas, pedir para tu falar primeiro, assim, de como era fazer um resgate desse processo, né, desde que tu tá na Amélia, e como é que tá hoje, né, e como é que é essa experiência lá. A gente, né, não pode deixar de falar e lembrar também, né, de onde tudo começou e quando começou a discussão, né, o reconhecimento da importância da participação popular e dos usuários estarem integrados nesse processo de construção coletiva que é o Sistema Único de Saúde, né? Então, em 1986, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde, né, pela primeira vez tem uma mobilização popular, uma participação popular de uma forma importante, como não aconteceu nas conferências anteriores, a gente pôde ver as mudanças que se startaram a partir daí, né? E aí na Constituição de 88 já vem essa sinalização, né, da importância da participação popular nos múltiplos espaços, né, de cogestão, de fiscalização, de controle, de participação na construção.
e aí em 1990 é promulgado, né, a Lei 8.142, que vem defendendo e criando mesmo como que se dá essa participação de uma forma mais organizada, né? Então, a Lei 8.142 vem regulamentando, né, a participação dos conselhos, as conferências, né, os próprios espaços que agora, legalmente falando, garantido dentro da lei, precisam acontecer, né, entendendo a importância e o protagonismo da população em todo esse processo. E aí, quando a gente faz essa análise histórica, olhando para trás e todos os avanços que vêm sido feito, né, ao longo de todos esses anos, né, desde 1990, a gente vê, né, que de fato, pela primeira vez em algum momento, quem merece, quem é o objeto daquele trabalho, estava sendo convidado para sentar à mesa e expor as suas reais necessidades, expor as suas reais dificuldades e desejos, né? A nossa população tem os seus anseios, né? Tem as suas necessidades que ele conhece porque é aquele que está ali no território, que está ali vivendo e que sabe o que é melhor para si. E aí, quando eu chego em Amélia, eu estou na gestão da Amélia há 2 anos, né, já, e eu cheguei no dia 14 e já estava programada uma reunião com a gerente antiga do colegiado gestor para o dia 18, 4 dias, né, após a minha chegada na unidade. E eu me recordo que foi algo que a gente sustentou para manter, porque a gente vinha num período pós-pandemia, né, onde a gente estava numa retomada gradual dos serviços, né, da carteira de serviços que por algum momento foram interrompidos, né, algumas questões eletivas que por conta da pandemia, onde a gente estava com os esforços mais concentrados na testagem, na vacinação, em outras estratégias de cuidado, entendendo que não podíamos aglomerar muitas pessoas, então uma dessas atividades que no período da pandemia foram suspensas foi o colegiado, e aí nesse ano seria a retomada nessa primeira reunião. E aí eu, 4 dias na unidade, falei, não vamos cancelar, vamos sustentar. E aí eu me recordo que naquela primeira reunião tiveram 4 usuários, e eu me apresentei, né, aproveitei o espaço para conseguir me apresentar para a equipe, para o território, para os usuários, enfim. E aí desde então a gente nunca passou um mês sequer sem ter reunião do colegiado, e as nossas reuniões elas acontecem já com datas pré-fixadas, né? Então toda terceira terça do mês as nossas reuniões acontecem, e isso facilita para que os usuários consigam se organizar, porque a gente tendo um cronograma pré-definido, um horário pré-estabelecido, não só para os usuários, mas para as equipes também se fazerem presentes e representadas nesse espaço. Então eu sei que a terceira terça desse mês, por exemplo, é dia 19, eu sei que no dia 19 eu tenho um horário ali protegido, né, que eu preciso estar guardado para estar participando nesse espaço. E o usuário ele se faz de fato presente desse espaço, né, entendendo o seu papel nessa construção coletiva junto com os trabalhadores, né, porque muitas das vezes, olhando de fora, parece que, de certo modo, é uma responsabilidade exclusiva de quem só atua na unidade, né? Garantir que tenha, né, os serviços funcionando, garantir que tudo aquilo que está protegido dentro do Sistema Único de Saúde como direito, né, precisa ser entregue à comunidade, é coletivo. E essa coletividade perpassa não só entre os trabalhadores que executam o trabalho, mas também do usuário que recebe aquele cuidado e que se implica nesse processo. Olha, isso não está tão legal. Porque as realidades de unidade para unidade, de território para território, de equipe para equipe, são múltiplas, são diversas e elas mudam. Então, ter o usuário para sentar e trocar uma ideia, que às vezes, no meu ponto de vista, é algo que está super funcionando, mas para a realidade dele nem sempre está. E é esse espaço do colegiado que a gente consegue também trabalhar e ter essas múltiplas visões. Além de conseguir disseminar a informação, né, de trazer dentro do colegiado gestor um espaço de educação permanente e continuada, que não fica única e exclusivamente dentro da unidade, mas que esse eco chegue até os territórios, porque as lideranças, né, a gente tem muita participação principalmente de síndicos de condomínio, de prédio e tal, e que chega e multiplica aquela informação que alcança dezenas de outras famílias. Então a gente nota que aquilo que a gente
discute, conversa dentro do espaço do colegiado gestor, como principalmente as campanhas de vacinação. Agora, por exemplo, a gente chegando no próximo do verão, a gente vai trazer, falando um pouco sobre arbovirose, né, sobre a prevenção, né, e os cuidados que precisam ter, principalmente nessa estação, e eles, junto com a gente, começam a multiplicar essa informação e chegar dentro dos condomínios, dos prédios, do território, que é a nossa missão e o nosso compromisso também, de mais pessoas, né, terem acesso às informações que visam a promoção da sua saúde. Então é um espaço potente, rico de troca, né? Não é nada que um passa para o outro, que é verticalizado, que só um fala, não. É um espaço, literalmente, quando a gente fala de colegiado, a gente está falando de muitas pessoas, de muitas vozes, de muitas ideias, de muitas visões. E não existe, a gente costuma brincar, né? Ah, vamos votar uma coisa, vamos votar outra coisa. Não existe essa coisa de votação, existe uma discussão. E aí essa discussão que inicia-se ali, nem sempre a gente tem as respostas e consegue resolver naquele momento. Mas a gente entende que não vai ficar preso ali e que a gente vai procurar outras estratégias, outros recursos, outros parceiros que possam nos auxiliar na execução e na efetivação daquilo que surge como ideia ou como necessidade dentro do colegiado gestor. Sim, verdade. Então, assim, a fim de melhorar a comunicação, que essa foi a nossa grande busca desse ano de 2023, com toda a mudança que veio pós-Covid, né? A fim de melhorar essa comunicação com a população, né, para as pessoas terem mais acesso à saúde, esse equipamento se tornou um dos grandes, né, potencializadores disso, da gente poder estar trazendo informação de saúde das unidades de clínica da família, da atenção primária, né, da saúde, da atenção primária para a população, né? A gente tenta passar essa importância para a população que a gente atende. Dentro desse colegiado, a gente está trazendo temas relevantes, até a montagem desse podcast mesmo, para a gente estar conseguindo passar essas informações para a população que a gente atende, eles estando melhores informados sobre o que eles têm direito dentro das unidades de clínica da família, sobre a funcionalidade do que são os setores de saúde, eles conseguem estar cuidando melhor da saúde, entendeu? Fazendo os protocolos corretos, entendeu? E trazendo também as dúvidas dele e o que você falou de mais importante, que é a visão de fora, entendeu? Porque às vezes a gente está ali dentro daquela redoma de vidro, e a gente não consegue ter uma visão ampliada do que seria para resolver alguns problemas que a gente está ali como órgão para resolver, né? Então, querendo ou não, é uma troca muito grande com a população, entendeu? Que potencializa até o nosso trabalho, que é ajudar as pessoas a se cuidar, manter a saúde, entendeu? E a gente vai tentando de evoluir esse trabalho aí de alguma forma. Na nossa unidade, eu sou aqui da Isabel dos Santos. A gente já fez algumas formas diferentes de estar tentando trazer esse colegiado para a população. A gente, no começo desse ano, a gente fazia aqui internamente, toda última quarta-feira do mês, inclusive até convido todos os que estão nos assistindo para estar participando do nosso colegiado gestor, que é toda última quarta-feira do mês, hoje, no horário da tarde, a partir de 2 horas da tarde, aqui na unidade, né? A gente fazia dentro da unidade. Aí chegou por volta do meado do ano, a gente montou a estratégia para a gente aumentar essa captação de pessoas estarem participando desse grupo. A gente colocou a estratégia de cada equipe estar fazendo no seu mês dentro do seu território, entendeu? Trazendo esse grupo para dentro do território, para a gente ver se a gente aumentava o número de pessoas, de pacientes participando, né? E assim desmistificar muitas coisas, informações de fake news que estão aí. A gente viu que isso é um grande câncer dentro dessa educação em saúde. Isso é um dos grandes cânceres, a falta de informação real, correta, entendeu? Foram montados N portais para estar fazendo essas comunicações corretas para a população, as pessoas não ficarem caindo em fake news, sobre doenças aleatórias, né, que não existiam. E nesse colegiado as pessoas acabam trazendo suas dúvidas e ideias, né? Trazendo ideias que a gente até, se a gente for botar em pauta do que foi trago para a unidade de estratégia, a gente até melhorou esse vínculo com a população com essa reunião do colegiado gestor, que foi bem interessante. Foi um ano bem legal essa parte de comunicação. A gente montou esse podcast, que é um dos equipamentos também
que está vinculado ao colegiado gestor, fiz muitas divulgações nos conselhos distritais que tiveram, né? E assim a gente foi evoluindo o nosso trabalho. Espero que daqui no ano 2024 venha evoluir cada vez mais. A gente já está montando estratégia para o ano que vai seguir aí pra gente. E a troca com as outras unidades de clínica da família também, cada um tem uma vivência diferente, a gente pode estar trazendo para o que foi válido para as outras unidades, pode estar trazendo para as unidades que, como outras ideias para ver se tem uma evolução, né, dentro disso. E só agradecer mesmo que esse grande equipamento está disponível para a gente estar trazendo informação para a nossa população. Eu acho que é importante para quem não conhece, né, e quem não sabe o que é o colegiado gestor, né, e aí quem está nos assistindo, e que, mas de que eles estão falando, né, que espaço é esse, né, e isso, cada unidade tem a sua auto-organização, como Sim. você trouxe, né, e é importante. Quem tem uma unidade de atenção primária de referência, procurar a sua unidade, né, de referência e ver junto com a sua equipe, né, hoje a gente tem o acesso, todas as equipes têm um número de WhatsApp, fazer contato com as Sim. suas equipes para saber como que está organizado o seu colegiado gestor na sua unidade, que nada mais é do que uma reunião, do que uma troca de ideia que pode acontecer dentro da unidade ou no território de pessoas, de profissionais, usuários, de lideranças, que vão conversar sobre o funcionamento e sobre o manejo daquela unidade ali naquele território. Isso é algo específico, né, da atenção primária dentro dos territórios, mas a gente tem outras instâncias, como o próprio Conselho Distrital de Saúde, que é algo mais amplo, que vai além só da unidade de atenção primária, né? Então, Sim. o colegiado ou conselho local é mais ou menos esse micro, né, ali Sim. dentro da sua área de referência, mas a gente tem outros espaços também de uma forma e de discussões mais ampliadas, né? Entendi. Aí eu queria também perguntar para o Augusto, como está funcionando essa parte de colegiado gestor, esse equipamento, como é que funciona essa parte desse equipamento de comunicação lá na unidade que você trabalha, ou nas unidades que você trabalha, que eu acredito que são duas, né? Bom, então lá na unidade, que no caso é uma unidade, a Clínica da Família Cabedinei, e como o Douglas falou, a gente ficou muito tempo parado pela pandemia, a Mariana também falou sobre essa questão de estar paralisado, mas assim que a gente pôde estar retomando esse espaço de diálogo com a população, que é um espaço importantíssimo, que tipo, você consegue fugir daquela coisa de democracia representativa, onde você esbarra no voto e a pessoa é protagonista na política de fato, onde ela tem voz. O colegiado é o pequeno espaço dentro da nossa área programática, que é a 3.2. Assim como o município é grande e precisa de conselhos distritais, a área 3.2 também é muito grande e precisa desses colegiados, que seria a voz de cada comunidade. Todo mundo que está com pé ali no território, eles que sabem qual a demanda e qual a necessidade de saúde e de fluxo e de tudo, né, que é necessário naquele território. Então o colegiado tem essa importância, que é inegável, e eu acho que tem que ser aumentado. Tipo, hoje em dia a participação popular ainda é muito fraca, acho a nível municipal e nacional também. O controle social veio tentando mudar isso através da Lei Orgânica de Saúde, porém ainda não está em sua plenitude. Então acho que é interessante a gente lutar e falar sobre isso também, nos espaços da unidade, do colegiado. Então lá na unidade, tipo, a partir do momento que pôde ser feito colegiado, a gente também tentou, tipo, não passar nenhum mês, sempre estar com aquele espaço reservado, né, para poder estar chamando a população. Eu, tipo, pessoalmente eu gosto da temática, então por isso que eu estou à frente junto com a gerente, mesmo mudando do gerência, eu vou estar lá junto, do lado. Então no primeiro momento, a gente mapeou as associações para tentar revitalizar, chamar novamente o pessoal para estar participando, as lideranças, as escolas, mostrando a importância do colegiado, que não existe uma divulgação sobre o que é os conselhos, sobre o que é o controle social, então muita gente não sabe nem que pode participar dessa forma na política, né? Acha que é aquilo que eu falei, você esbarra no voto, acabou. Não, você pode ser protagonista. Mesmo dentro do Estado, de forma institucional, existe esse caminho. Então, tipo, é uma forma da gente estar chamando a comunidade, os usuários para estarem participando.
Então lá acontece todo mês, existe, é pré-fixado, é toda terceira sexta. A gente veio com uma ideia de tentar botar alguém, um representante do território lá no Conselho Distrital, que é essa instância inferior ao municipal, mas que faz parte da nossa área, que é o Distrital da 3.2. E a gente conseguiu, de um tempo para cá a gente veio lutando, a gente trouxe a Sociedade Esportiva Cultural do Sampaio para estar junto e conseguiu fazer com que a gente tenha essa representação na cadeira, porque alguém é importante aqui no Sampaio, vai ter voz da comunidade e junto do colegiado. Então, como o Douglas falou, o Conselho Distrital ele vai além daquelas demandas que a gente pode conseguir às vezes mudar no colegiado, que é a questão de fluxo interno, trazer o usuário para dentro da unidade para ele saber como funciona, criar esse vínculo, ele se pertencer à unidade de fato. Então ele acaba se sentindo parte da construção da unidade. Mas fora isso, existem demandas que a unidade não vai suprir, que daí você tem que extrapolar, e daí você extrapola nessas instâncias superiores, que são o Conselho Distrital, o Conselho Municipal, e assim vai. Então lá no nosso colegiado, a gente conseguiu levantar algumas demandas. Uma delas, algumas demandas foram em relação a equipamentos da unidade, como o raio-x, né, que é parado há um tempo e tal, e é uma demanda da população que vem se queixando. Então, a partir daí, a gente está criando ferramentas para mobilizar, eles mesmos estão criando ferramentas para mobilizar e levar essas demandas para o Conselho Distrital. Ainda mais agora que a gente tem um representante lá na cadeira e tal, que, por sinal, é a Luísa, que é a presidente da sociedade, e tem o suplente, que é o Ribamar. Ribamar foi usuário desde sempre da unidade, participa do programa Academia Carioca como voluntário, então ele sempre teve essa vontade. Então agora ele está no lugar que acho que ele tem que estar mesmo, sabe? Então a gente tem esse representante, né, da nossa unidade, do nosso território. Então, existiu essa demanda do raio-x, que foi colocado em pauta, teve a demanda dos toldos, que tiveram problemas de estrutura nas unidades, então teve queixas, e isso foi levado para o Conselho Distrital, entre outras questões que a gente vai estar levando, e a ideia é que é 2024, já adiantando um pouco, né? A gente está fomentando mais esses espaços, principalmente no Conselho Distrital, que hoje ainda é muito desfalcado. Para você ter ideia, são quase 100 cadeiras, mais ou menos, eu não lembro o número exato, que podem estar lá de representantes do território da 32. E hoje em dia são 27, alguma coisa 20, 28. Então, ainda tem muito para crescer. Então, se toda unidade conseguir estar fomentando esse espaço, trazendo gente interessada, levando pessoas com a voz da comunidade, do território, para estar demandando, e lembrando que é um espaço que você vai estar lá fomentando política pública, fiscalizando recursos. Ah, por que não construiu isso aqui, ali e tal? Cadê o SER do Salgado Filho? Né? Tem todas essas demandas que são faladas no Conselho Distrital. Então, se você conseguir criar uma rede maior, vai vir muito mais coisa. Então, a gente está nessa, a ideia do colegiado esse pequeno capilar, não sei, aquela sementinha. Não é nem sementinha, mas é o que vai irrigar e capilarizar o Conselho Distrital. Sim. Né? Então, acho que se tiver esse movimento, vai ser muito legal. Eu acredito nisso, pelo menos no momento é uma forma de melhorar um pouco o que está aí, a partir de baixo para cima. Então, a população tem que pensar no que ela quer e levar isso nesses espaços, onde ela, até o momento que nós tem alguma voz, e é isso. O que está sendo solicitado é essa parte da participação popular mesmo, que a gente vê, a gente que participa, a gente vê essa deficiência da participação popular nos conselhos, para estar trazendo as demandas que eles têm, né, as queixas e demandas, para a gente estar conseguindo suprir, cobrar, né, aos órgãos de responsabilidade e tudo mais. Daí como estratégia, como a gente pode ocupar esse espaço do Conselho Distrital? Eu acho que tem que vir dos colegiados, Sim. que estão junto com a comunidade, e pessoas que estão com vontade, que têm essa vontade de fazer essa representação. Sim. Então, acho que é a partir daí que a gente consegue que as coisas vão começar a melhorar.
Enfim, eu acho que fazer um apanhado assim do que foi falado, eu acho que não é um espaço que tá dado, sabe? Não é uma coisa assim orgânica de que, bom, esse é o nosso lugar e agora a gente encontrou ele para os usuários, né? Nem para os próprios trabalhadores. A gente pode pensar, né, no Conselho Distrital também nisso, né? Quantos são os trabalhadores que conseguem de fato estar acessando esse espaço? E aí eu trago do Conselho Distrital, porque eu acho que vocês já falaram super bem, né? Tanto a Tainá falando do nosso da Isabel, vocês trazendo a experiência das outras unidades, sobre o colegiado, mas falando um pouco do Conselho Distrital, que eu acho que nós três aqui a gente participa bastante, né? Consideravelmente, assim, né? Os ACS rodam mais vezes para que todos consigam participar, mas eu acho que a gente tem estado lá nesse espaço e ocupando ele mesmo, trazendo o debate e acho que fazendo um resgate do que a gente viveu também esse ano a respeito disso, né? Quando nós três, lá no início do ano, a gente começa, nem foi desse ano, do ano passado, inclusive, quando a gente começa com uma oficina de mobilização social, pensando, né, nesse espaço. Bom, entendendo a importância dos colegiados, que sim, é importante, né, essa capilarização e que vai ser da participação popular, mas como é que a gente faz, enquanto trabalhador, entendendo a importância dele, que esse usuário queira estar nesse lugar? E aí a gente faz essa oficina, a gente participa, faz o diálogo, pensa em estratégias, cada território que estava lá, né, cada unidade que estava lá, pensa em estratégias específicas para o seu território, porque isso, cada lugar vai ser de um jeito. Né, a Tainá mesmo trouxe, né, como a gente já teve aqui, já teve itinerante, vai fazer aqui, enfim, e vai se avaliando como isso acontece. A gente sabe que outras unidades da 32 também fazem dessa forma, fazem em formato de assembleia popular, unindo duas unidades. A gente já teve experiências, inclusive, disso, unir três num território próximo para tentar mobilizar. E eu acho que a gente pensar nisso, né? Há quanto tempo a gente está nesse espaço fazendo com que ele aumente e melhore. Eu acho que a gente teve avanços, pensando que a gente, inclusive, participou da construção e organização da nossa conferência distrital em janeiro, né? Que, inclusive, foi a primeira do Brasil, uma das primeiras conferências acontecendo no primeiro final de semana de 2023. E aí a gente participou desde uma oficina de mobilização até a construção e pensar esse planejamento. Bom, como é que a gente quer esse espaço? Que ele seja de fato popular, que ele seja coletivo, entender que é muito além de uma troca de comunicação ou de fazer a reclamação daquele espaço. Mas como é que eu organizo junto com as pessoas que me atendem ou as pessoas que eu atendo, com a gestão local, com as associações de moradores, problemas locais, assim, né? Pensar a questão do saneamento, a questão do lixo, da coleta seletiva, enfim, tantos temas que a gente já trouxe que tem a ver com saúde ampliada, né? Que tem a ver com acesso a tudo isso. Eu acho que vocês puderam trazer exemplos muito bons, assim, de como isso tem acontecido, né? Na prática mesmo, de como estão desenvolvendo nas suas unidades. Eu acho que vale a pena bastante, né? Pedir para vocês fazerem uma fala agora para a gente ir se encaminhando para o fim, né? Fazer uma fala convidando, dizendo o dia, né, dos colegiados. Eu sei que vocês já falaram, mas fazendo esse convite também para quem estão vindo. E agradecer mesmo dessa experiência de que a gente trabalhando junto aí há bastante tempo, né? Pensando na importância que é o controle social no SUS, essa participação popular, que a gente quer que ela seja popular de fato, e o quanto a gente vem tentando, assim. Então, muito bom hoje poder estar compartilhando esse espaço com vocês, assim, para além, né, de um trabalho que a gente já faz aí há bastante tempo. Falando isso, me lembrou de um pensador que ele falava, né, quando ele vai conceituar a utopia, e aí associa a montanha distante, fala que a utopia é isso, né? A gente dá um passo, a montanha dá um passo para trás, dá um passo para frente, a montanha dá um passo para trás. E talvez o objetivo nunca vai ser chegar de fato na montanha, mas é continuar caminhando. E aí a gente olha lá em 86, quando iniciou a conferência, onde a gente teve a primeira possibilidade de ter uma participação popular concreta, efetiva, para formular política pública de saúde, a gente vê o quanto a gente caminhou de lá até aqui, né? Então a montanha continua lá, a gente ainda não alcançou a montanha, mas a gente continua caminhando. E eu acho que as unidades e a forma com que os serviços continuam dando esses passos, uns mais largos, uns mais tímidos, mas esse movimento contínuo, né, de estímulo, de participação, de presença, de se fazer presente,
de estar pensando como propriedade, né? Isso aqui também é meu, isso aqui também é nosso, isso aqui é construído com recurso público, isso daqui é um serviço que cuida de mim, da minha família e de todos os meus vizinhos. Entender isso e despertar esse entendimento na população é o nosso desafio como profissional, como trabalhador e trabalhadores de saúde, e que o usuário também precisa ter acesso a essa informação, que a gente sabe que muitas das vezes não é tão simples, né? A gente sabe que as realidades das famílias, ele não consegue chegar para o empregador, olha, me libera aqui hoje à tarde que eu vou participar de uma reunião lá na minha clínica da família. A gente sabe que isso não é acessível a todo mundo. Mas ainda assim, trabalhar com as pessoas, com quem a gente tem disponível no território, com quem a gente consegue ter uma aproximação, com quem a gente consegue convidar e ter disponibilidade para participar, entendendo que essas discussões são locais, mas que elas reverberam para outros espaços, para que elas sirvam como exemplo para outros serviços, é algo também que é importante para todos nós, né? Então, né, como eu disse lá em Amélia, então, todos os usuários, os trabalhadores, né, do nosso território e de todos os outros serviços que quiserem nos visitar, que quiserem em algum momento estar conosco, as reuniões acontecem na toda terceira terça-feira do mês, né? Esse mês de dezembro acontecerá no dia 19, às 15 horas, né, na nossa unidade mesmo. E aproveitar para divulgar as reuniões do Conselho Distrital de Saúde, que acontecem na terceira quarta-feira do mês, né? É na parte da manhã, geralmente, né, com a primeira chamada às 8h30, a segunda às 9 horas da manhã. Agradeço mais uma vez a oportunidade, o privilégio, o convite, né? Sempre muito bom, é sempre muito importante poder aprender e trocar experiência, né? Acho que é muito gratificante para a gente, e a gente que faz isso com paixão, com alegria, né? É um momento certamente muito prazeroso, e foi, né, tem sido e ainda está sendo muito prazeroso para mim. Muito obrigado. Então fica o convite aqui na Isabel dos Santos, na Clínica da Família da Isabel dos Santos, é toda a última quarta-feira do mês, a partir das 3 horas da tarde. A última desse ano vai ser no dia 27 de dezembro, na comunidade do Céu Azul, às 3 horas da tarde. A gente conta com a participação da população, que como foi dito durante todo o podcast hoje, é extremamente de suma importância a participação da população, para estarem trazendo as suas queixas e estarem trazendo as ideias para a gente estar evoluindo junto, de mãos dadas com vocês, porque a gente é um equipamento que está aqui para isso, entendeu? É a importância desse equipamento de comunicação, a gente se comunicar para estar trazendo soluções para o nosso dia a dia. Sei que não é todo mundo que vai poder estar participando porque trabalha, correria de final de ano ainda por cima, mas a gente conta com quem pode participar, com quem está podendo, quem puder comparecer, que faz essa ponte, né, conosco. A gente pede para vocês seguirem as redes sociais da gente, no Instagram, YouTube, assistir esse vídeo, divulgar esse vídeo, que ajuda a gente a trazer informação para a nossa população e para as outras populações, e seguir a gente nas redes sociais. Entendeu? Muito obrigada por terem comparecido ao nosso convite, e até a próxima. Então a gente encerra, né, o nosso último episódio de 2023, agradecendo a presença de todo mundo que está aqui, num tema que é bastante caro para a gente que acredita numa saúde pública, né, de qualidade, igualitária, com equidade, que é o nosso trabalho. Então a gente não entende isso fazendo parte, né, não só enquanto trabalhadora, como usuária também. E a gente encerra na 2023 com uma participação em um tema bem importante. Então a gente está encerrando o nosso último episódio de 2023. Agradecer todos os convidados que estiveram conosco durante todo esse ano, né, com muitos temas que a gente conseguiu abordar, trazer, que são bem importantes para a saúde pública, para o nosso território. Então continuem nos acompanhando, divulguem o nosso trabalho, mandem sugestões inclusive. A gente se vê em 2024 e até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau.